Vambora, a gente abre essa edição do jornal Band News, Megali, com destaque internacional. Desde a madrugada a gente acompanhando aqui na Band News FM, também os outros veículos aqui do Grupo Bandeirantes, de um terremoto que atingiu o mar da costa oeste do Japão e que provocou um alerta de tsunami. Está mobilizando as autoridades do país. O Thiago Muniz está por aqui. Mais cedo o Thiago falava de uma entrevista que o primeiro jornal da TV Band fazia, né, com um brasileiro, uma brasileira que estavam lá, e no momento da entrevista elas receberam um alerta, né, um comunicado para elas deixarem a área em que elas estavam, né? Como é que tá a situação por lá agora? Bom dia para você. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. O Japão tem um esquema de preparação para desastres muito eficaz e muito assertivo. A orientação é que as pessoas procurem abrigo, deixem as casas, porque um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do oeste do país e está ativo o alerta de tsunami no arquipélago. Há o relato da possibilidade de ondas de 5 metros atingirem determinadas partes, uma parte menor da costa do Japão, mas ainda assim é muito significativo. 5 metros em alguns locais e 3 a 1 metro em outros pontos da costa japonesa. Agora há pouco foi divulgada a informação de que, por enquanto, não há o relato do atingimento de usinas nucleares por parte dessas ondas e também por parte dos danos do terremoto. Essa é sempre uma preocupação. A gente lembra do que aconteceu há alguns anos em Fukushima com o terremoto e o tsunami atingindo e causando um desastre nuclear de grande proporção. A península de Noto é o lugar que tem aí a possibilidade de receber ondas de 5 metros de altura. A Agência Meteorológica do Japão pediu para que os moradores permaneçam em abrigos seguros até que o alerta seja suspenso. Esse alerta ainda está válido, portanto, essa é a primeira vez desde que um grande aviso de tsunami é emitido, justamente desde março de 2011, quando o terremoto e a onda fizeram 20 mil vítimas no Japão. No desastre, destruíram cidades e causaram o acidente nuclear de Fukushima. O epicentro do terremoto, de magnitude 7,6, foi registrado por volta das 4h10 da manhã pelo horário de Brasília, 4h10 da tarde pelo horário de Tóquio. Repetindo, não há risco de vazamento de radioatividade das usinas e ainda não há uma informação sobre número de possíveis mortos e feridos. No entanto, as imagens que chegam das agências internacionais mostram a ocorrência de incêndios e também da abertura do solo em determinados pontos do território japonês. A gente segue, evidentemente, acompanhando essa situação. Um terremoto de 7,6 a 10 quilômetros de profundidade e que... Aqui em São Paulo a gente tem aquele esquema de... Cada cidade tem o seu, né? De estágio de atenção, de alerta e tal. E aí eu tava olhando aqui toda a costa oeste do Japão ali, pintada de amarelo ou vermelho e uma partezinha roxa. E aí você imagina, Megali... Roxo é o máximo? É o Major Warning, né? O alerta máximo ali, o aviso máximo, né? E aí é isso, você tem alertas de tsunami emitidos para várias províncias, Niigata, Toyama, Yamagata, e você tem para essa região aí de Ishikawa o alerta de mega tsunami. Então eu fico imaginando como é que deve ser, mas como o Thiago falou, né, um lugar que é muito preparado, né, para esse tipo de crise, ainda que, enfim, lidar com a força da natureza não seja algo tão trivial, né? Mas é impressionante, tem um trecho ali que tá roxo em um Major Warning, porque é o alerta de mega tsunami que pode acontecer. É porque o Japão é uma península, né? Uma formação de ilhas, ou seja, a convivência com o mar ali é uma bênção e, ao mesmo tempo, um trauma, devido ao dia 11 de março de 2011, que já foi bem descrito pelo Thiago. Mas aliás, eu tô impressionado de que já fazem 13 anos que isso aconteceu, porque parece que foi ontem que a gente estava cobrindo esse tsunami aqui na Band News FM. Era um terremoto maior magnitude, né? 9.1, mas, enfim, a devastação depende muito, né? Não só da magnitude do tremor, na escala que praticamente termina aí. Na verdade, é uma escala que não tem fim. Não tem fim, mas... Não tem fim, mas até onde se conhece, terremotos de 9.1, 9.3, se não me engano, no Chile, é o mais forte que já aconteceu, mas aí eu tô puxando pela memória e não tenho certeza se esse dado tá correto. 18 mil mortos, uma tragédia sem precedentes no Japão, né? Que a gente teve os terremotos no sul do Pacífico, que
aliás, no sul do Oceano Índico, né? Sri Lanka, Tailândia. Atingiu a Indonésia, principalmente, né? A Tailândia, sim, no Oceano Índico naquela ocasião, em 2003, salvo engano. Uma virada também. Uma virada do ano. Chile 1960, foi no dia 22 de maio, 9.5. 9,5. Olha só. Bom, para quem quiser entender, tem muitos ouvintes muito jovens que estão conosco, o que aconteceu naquele dia no Japão, vale a pena conferir a minissérie de 3 capítulos, Os 3 Dias que Mudaram o Mundo, que estão entre as mais vistas nesse último ano. Foi lançada mesmo nesse último ano na Netflix, que conta, não é um documentário, tá? É uma recriação mesmo do que ocorreu naquele dia, contando como fio condutor com a história do gerente da usina nuclear de Fukushima. Logo depois do tremor, as ondas chegaram à costa japonesa e, na sequência, viria o pior. Ali pelas 3 horas da tarde daquele dia, a usina foi atingida por grandes ondas. Havia muros ali de 5 metros que pareciam colunas de brinquedo perto da força da água. A água chegou aos geradores, eles pararam de funcionar, o local ficou sem energia e aí não havia como você resfriar os reatores. E com a iminência desse desastre, as autoridades evacuaram os moradores num raio de 20 quilômetros da usina. E a recriação da chegada do tsunami é impressionante. É de arrepiar. Vale a pena, se você tiver estômago, acompanhar os 3 dias que mudaram o mundo, que estreou no começo do ano de 2023 na Netflix. Valeu, e ainda hoje, Megali, o Japão tem que despejar as águas residuais que foram utilizadas para a contenção do desastre nuclear em Fukushima. É uma questão até diplomática. A China protesta muito pelo Japão ter que despejar essa água no Oceano Pacífico. Até hoje, portanto, além das consequências humanitárias, as consequências ambientais em razão desse desastre. A gente torce para que realmente não haja aí o atingimento de alguma usina nuclear, como por enquanto as autoridades afirmam.